Glória a Deus. Você já sentiu o clima desse culto de hoje? Percebeu? Espero que você aproveite, né? Estávamos cantando aqui, renova a unção sobre mim para eu profetizar. Não é apenas para desperdiçar a unção sobre você, não, para que você faça o que não tem feito. Esse é o ano. A segunda canção que nós cantamos diz, baseado no texto de Isaías 61, se não me engano, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, por me ungiu para pregar liberdade aos cativos, para pregar libertação e para apregoar que esse é o ano aceitável do Senhor, esse é o ano do favor de Deus. Diga para seu irmão assim: esse é o ano, esse é o ano. Esse é o ano do favor de Deus, aquele ano que você está esperando, esse é o ano. E você tem que crer nisso para poder ministrar para os outros. Esse é o ano do favor do Senhor. Glória a Deus. Estamos anunciados, preparados, bem avisados. Eu queria compartilhar a palavra com você, Gênesis capítulo 29, do verso 1 ao verso 12. Gênesis 29, do 1 ao 12. Deixa eu ler nessa versão que eu tenho aqui, para não ter que fazê-los sair da tela com essa arte tão bonita aí. Quero agradecer aos irmãos que têm participado da nossa caravana para Guapi. Tem sido um incentivo muito forte para a nossa filial lá. É um empurrão para eles, não é? E toda semana, esse Camburão da Fé, a nossa doblô, sai daqui para Guapi e estamos sempre precisando de motoristas. Você que dirige carro a marcha, é uma maneira de você ajudar também, dizer: não, eu vou de motorista. A gente tem 8 vagas, né, incluindo o motorista, no carro, e é pelo menos uma caravana de 8 que chega. E todos os domingos a gente aproveita na oração, na ajuda no final do culto. Os irmãos que vão daqui sempre ajudam a participar do culto lá. Então, é uma boa. Quem aqui não foi ainda a Guapi? Quem não visitou Guapi ainda? O que é isso? É uma caravana lá em cima, ó. Lá em cima tem uma caravana. Quem mais? Aqui, que também não foram? Gente, vocês têm que ir. Tem que ir na nossa filial de Guapi. É uma igreja linda, uma igreja novinha, mas linda, muito bem preparada e climatizada. Então a gente dedicou bons recursos naquele lugar. O pastor Edson está lá com o pastor Marco Aurélio e o pastor Henrique, e fazendo um trabalho lindo, um trabalho de quebrar pedras realmente. E cada ajuda que eles recebem quando você participa lá, quando você vai, isso incentiva muito. Então, não fique de fora, entre na próxima caravana. Domingo, inclusive, tem batismo em Guapi. Gênesis capítulo 29, eu vou ler do 1 ao 12. Algum tempo atrás, eu fui num café de pastores, e pastor Jaime Soares, uma referência para alguns de nós, ministrou. Você tem algum pastor, alguma figura que é uma referência na sua vida? Tem. Às vezes é alguém que você aprendeu a acompanhar e hoje, mesmo estando distante, você ainda vê como uma referência. O pastor Jaime é uma referência para mim, somos amigos há uns 30 anos, depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por 1 ano aproximadamente, e nos separamos. Era mais fácil sermos amigos do que sermos cooperadores de uma mesma obra, mas um homem que a gente aprendeu a admirar, e ele num café de pastores, ele ministrou sobre esse texto, e isso ficou na minha mente. E aí, esses dias, eu lendo as anotações que faço, igual essas que você faz, quando você ouve uma mensagem, você faz anotações, eu achei uma dessas, e aí esse texto voltou com um gosto novo. E aí eu falei: vou compartilhar essa palavra de novo, do jeito que o Senhor foi me dando, eu quero compartilhar com você. A gente pôs esse nome: Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. Isso inclusive é um poema famoso de Carlos Drummond de Andrade, não é? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, É um poema que não sai disso, mas ele ficou famoso, cada um fez uma interpretação diferente. Hoje a gente vai dar uma interpretação um pouquinho mais fácil de degustar para esse texto: Tinha uma pedra no meio do caminho. Gênesis 29, do 1
ao 12, eu preciso ler para que você entenda. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. Isso aqui está falando de um Jacó fugitivo, Jacó que enganou o pai, enganou o irmão, ameaçado de morte, jurado de morte, ele foge. Agora ele parte para a terra de Harã, onde estão os parentes da sua mãe, e quando ele chega lá, cansado da viagem, ele olha e eis um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Veja que esperavam que todos os pastores chegassem, porque era uma pedra muito grande, e aí eles moviam a pedra, davam de beber e depois colocavam a pedra para proteger aquele poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde vocês são? De onde são vocês, meus irmãos? Eles responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Olha a coincidência. Ele pergunta e ele diz: aquela ali é a filha dele. Aí aparece Raquel, vindo com as ovelhas, ela era pastora. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Ele viu os rebanhos todos ali ao lado, ninguém bebia água, com a tampa colocada na boca do poço. Ele disse: não é tempo de recolher os rebanhos, deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, o cara já se adiantou. Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou a seu pai. Só até aqui já basta esse texto riquíssimo para a gente poder compartilhar alguma coisa nessa noite. Deixa eu ver se eu consigo. Sempre tem um. Eu espero que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar. Você entendeu o texto? Jacó cansado, solitário, sozinho, chega no lugar de referência, um poço, pelo menos ele vai matar a sede dele se conseguir tirar alguma água, e aí ele vê os pastores, ele se informa, e ele diz: por aqui conhece? Assim, conhecemos. Ele perguntou pelo tio dele: conhecemos, está bem. E aí Raquel aparece, ele diz: olha a filha dele aí. Ele olhou para Raquel, irmãos, e só quem já se apaixonou na vida sabe do que o texto está falando. Você já se apaixonou? Você é apaixonado, ninguém te reconhece. Que a paixão, diz o dicionário Webster, que é uma inclinação da carne por algo ou alguém, como um vento que bate numa palmeira e ela desce toda, depois o vento passa, ela volta para o lugar. Por isso que a gente não vive de paixão, a gente vive de amor, mas a paixão ela encandece. Esse cara olhou para Raquel, que acabou de ser informado que é parente dele, é filha do Labão, e ele se apaixona. Ele olha e se apaixona. Mas quando ele olha para ela e se apaixona, ele está informado que os rebanhos chegam para tomar água no poço. E no ímpeto da paixão, ele tem que fazer alguma coisa para impressionar essa garota que ele acabou de conhecer. De novo, eu volto para a sua história. Você já fez alguma loucura para impressionar alguém por quem você estava apaixonado? Gente, quando a gente está apaixonado, eu lembro, foi uma paixão passageira. Eu devia ter uns 14 anos, mas uma menina, o pastor Joelso conhece a menina, filha, não vou dizer agora, não quero, vai dizer que ela, vai lá que ela está assistindo. Eu acabei namorando essa menina, mas assim,
quando ela me pediu em namoro, eu tinha 14, mas ela devia ter uns 12. Mas eu fiquei tão quebrantado, tão apaixonado, e era a inauguração da Ponte Rio-Niterói, isso nos anos 70. E meu pai inventa de no domingo, quando seria nosso primeiro encontro na igreja, ela falou, te espero domingo na igreja. Meu pai inventa de conhecer a Ponte Rio-Niterói. Irmãos, eu não lembro de nada da ponte, que nós viemos de São Gonçalo para o Rio só para fazer a volta e virar, e eu falava, que raio de viagem longa é essa? Ele falou, olha a ponte, meu filho, isso aqui é um marco, isso aqui é por gerações, você vai ver no futuro, você vai dizer, eu passei na semana de Jesus, que ponte, e aí tem a volta toda da ponte, e ele falou, por que você está tão ansioso? E eu queria ir embora. Chegamos na igreja, já tinha acabado o culto, e aí eu falei, que é isso? Acabou a graça, coração batia acelerado. Paixão, irmãos, paixão é uma coisa que marca a sua vida. Você se lembra quando você se apaixonou quem sabe pelo cônjuge que você tem até hoje? Foi um tempo diferenciado. Não tem calor, não tem frio, não tem gripe. Você quer sair para encontrar, você quer sair para ver, você quer sair para estar junto, você não vê a hora de o mundo acabar junto com ela. Você não tem negócio de estar cansado para ir embora para casa. Os pais chegam de hora de ir. Você, que hora de ir? É cedo ainda, mas já são 00:30. Então, a noite é uma criança. Você se apaixonado. Jacó, irmãos, que já tinha idade, seguramente ele já tinha mais de 40 anos. Mas esse homem, quando vê Raquel, ele se apaixona. E ele vê que a Raquel está ali e ele quer fazer alguma coisa para impressionar. Quem é esse Jacó? Jacó já havia vivido dezenas de anos entre os familiares dele. Aí tiveram momentos bons, muita festa, muita celebração, mas houve um episódio confuso em que ele, junto com a mãe, engana o pai, engana o irmão, e aí ele é obrigado a sair de lá, né? E ele nunca tinha se apaixonado por nenhuma mulher, ele nunca tinha se apaixonado por nenhuma missão, por nenhuma carreira. Agora, após enganar os pais, ele tem que fugir para não morrer, e acaba chegando em Harã, e aí acontece esse episódio que o texto conta. Ele dá de cara com Raquel e se apaixona. Como diz o texto, era preciso esperar todos os pastores chegarem, que era uma pedra gigantesca. Eu não sei se é uma pedra do tamanho daquela, mas alguma coisa grande que colocavam para ninguém jogar nada dentro do poço, para não prejudicarem a água, porque os rebanhos todos dependiam dessa água aí. E ele viu aquela pedra. Quando ele viu a pedra e descobriu, por que não tiraram a pedra ainda? Não, tem que esperar os pastores todos chegarem. Então, juntos a gente remove essa pedra, aí os pastores dão de beber as ovelhas, e então a gente tapa o poço de novo, e aí a gente toca a nossa vida, levando as ovelhas para pastar. Não teve isso. Ele não quis esperar ninguém. Aí você diz assim, mas Jacó devia ser um Sansão da vida. Não, irmão. O texto diz, em Gênesis 25, assim, cresceram os meninos, falando dele e de Esaú. Esaú tornou-se perito caçador. Então você imagina um caçador, um cara do mato, um cara que vai atrás de animais, que agarra um animal na força, que flecha no outro e tal. Ele era o perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, diz o texto, era homem pacato e morava em tendas. Traduza homem pacato e morava em tendas do jeito que você quiser. Só não pode traduzir, era um cara másculo, fortão e desinibido. Isso aí não era. Era um cara pacato. Olha a antítese. Olha como o texto compara. Um é o caçador, o cara do mato, e o outro era pacato, morava em tenda, do tipo pacato. Esse pacato, morador de tendas, que não caçava nada, agora está fugitivo. E quando ele encara Raquel, irmãos, o coração acelera. E aí ele parte para cima da pedra. Esse homem sem expressão, de má reputação, o que ele faz? Ele move a pedra sozinho. Eu não sei o que ele fez, se ele tinha uma alavanca, baseado na teoria de Arquimedes, né? Que dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu movo o mundo. Mas ele moveu a pedra. Você imagina aqueles montão de pastores esperando outros chegarem para juntar, olhando o cara, o que esse louco está fazendo? O que esse cara está querendo? O que ele quer impressionar? Ele sabia quem ele queria impressionar. E ele então pega a pedra e move a pedra. O que se ensina para mim e para você hoje? Que há um potencial dentro de você, meu irmão, você olhando para mim, que você mesmo desconhece.
Tem um potencial dentro de você que você não sabe que tem. Só vai saber o dia que você se apaixonar. Aí você vai botar esse potencial para fora. Esse potencial só é ativado quando você se apaixona. Se você já serve a Deus há algum tempo, talvez você tenha se acostumado a estar na casa de Deus e você curte os cultos. Como é que não se curte um culto desse? Você vem e o louvor te encandece, você vem e a palavra te move, você vem e os abraços dos irmãos te enobrecem, você vem e se sente bem. A gente vê os relatórios de quem vem visitar a igreja e escreve alguma coisa. Poxa, eu me senti tão amado, me senti acolhido, eu voltei porque me senti num lugar que eu pertenço, eu sinto é um sentimento de pertencimento que desenvolveu no meu coração a partir da primeira visita. Então, você vem e gosta do ambiente, mas é diferente de se apaixonar. Se apaixonar é outra coisa. Então, ainda que você frequente essa igreja e goste dela, mas sua vida pode ser entediante, apesar de servir a Jesus, porque você ainda não se apaixonou pela obra de Deus e por aquilo que você faz. Há uma onda nas igrejas hoje, e isso está cada vez mais corrente, irmãos, que os pastores, eles têm que ser bivocacionados. Pastor, você é pastor de igreja? Abra uma loja, cara. Você é pastor de igreja? Monta uma firma de seguros. Você é pastor de igreja? Desenvolva um negócio. Você não sabe o dia de amanhã, então amanhã você pode precisar. Isso é corrente, irmão, nas igrejas. Pastor, não dependa. Eu sou o contrário. Eu vivo dizendo para os que têm vocação para a igreja: abandone tudo, mergulhe de cabeça no ministério, porque você vai querer que sua igreja cresça, para que seu salário também cresça, e seu ministério se desenvolva, e você possa fazer algo maior para Deus. Então, se você que já não tem tempo para servir ao Senhor, se ocupa com o segundo negócio, daqui a pouco você vai comparar assim: qual que me dá mais dinheiro com menos trabalho? É o meu negócio, eu vou me dedicar para ele. É o que acontece. Você vai em Orlando, tem um montão de colega nosso que está lá em Orlando, que eram pastores de igreja, vieram dizer: a minha chamada, Jason, meu negócio é fazer a obra, o que eu mais amo na vida. Mas aí começou a desenvolver uma companhiazinha de seguros, botou uma loja para a esposa, da Boticário, e começou. Hoje, quantos dias você vai na igreja por semana? Não, pô, já vi que eu não preciso disso não. Pessoal até que é gabinete, eles acabam resolvendo por eles mesmos, sabe? Assim, o cara se desenvolve, ele acaba resolvendo, vê que o problema não é tão grave mesmo, ele diz que quer falar urgente comigo. Eu digo: hoje eu não posso, só posso semana que vem. O problema dele se resolve e tal, e eu também tenho que me dedicar ao negócio que eu abri, porque tem um aluguel no final do mês para pagar da loja, tem as contas para pagar. Aí o negócio que ele abriu começa a chamar mais a atenção dele. E como ele vai fazer, irmãos? Ele vai dividir o tempo dele, vai se dedicar mais ao que pode render mais dinheiro ou mais rápido e sugar menos do tempo dele, do que a igreja que dá trabalho, que você aconselha a mesma pessoa 10 vezes, ela faz o mesmo erro que você disse para não cometer, e aí isso é incansativo, isso é enfadonho. Eu estou envelhecendo com essa igreja. E hoje essa corrente de você tem que ser bivocacionado está se desenvolvendo tanto, que você acha um montão de pastores que são homens de negócio. E aí você começa a notar que a igreja dele perdeu o tom. A igreja, o ministério, perdeu a graça. Por quê? Porque quando você se apaixona pelo que você faz, e não pode até não te render o que você gostaria, mas a paixão pelo que você faz te movimenta a seguir adiante, a ficar acordado, a ir mais um passo, a entregar também a túnica. Quando você está apaixonado, você põe uma ênfase, você põe alguma coisa a mais que você nem sabia que tinha aqui dentro. Há um potencial dentro de você que você nem conhece, mas quando você se apaixona, isso é ativado. Quando você se apaixona, ouça isso comigo, você perde o sono pensando na razão de sua paixão. Adolescente apaixonado, a mãe vai lá de noite, ele está acordado olhando para o céu, para o teto do quarto. O que é, meu filho? Está com alguma dor? Não, mãe. Esperando o dia amanhecer para ligar para ela. Ai, mãe, quanto tempo faz que você não vi hoje de tarde, mas eu estou doido para ver amanhã de manhã de novo e tal. Está apaixonado. Quando você está apaixonado pelo que você faz, irmãos, eu ainda sou um apaixonado pelo que eu faço. Minha esposa me dá pastilhas para eu dormir, porque ela diz assim: amor, eu falo: oi, você está acordado ainda? Eu falei: estou. Amor, que hora é isso? 2h30.
Amor, o que você está dormindo? Pensando no prédio novo lá da igreja, amor. Pensando no departamento infantil novo, pensando na sala do louvor, pensando no auditório dos jovens. Amor, vai dormir. Aí me dá o ashwagandha, é umas pastilhazinhas, umas jujubas. Não é nada de macumba não, nada de não. É uma jujubazinha que você dá para ela te ajudar a desligar o cérebro e você dormir. A gente dá para as crianças. Tem para vender na farmácia. Sem efeitos colaterais. Por que eu não consigo dormir? Pensando na obra, pensando nos missionários que a gente vai mandar, pensando qual vai ser a nova geração de pastores dessa igreja. Senhor, quem que vai sair daqui para o campo missionário? Isso me apaixona, eu perco o sono pensando nisso. Quando você se apaixona, você perde o sono. Se você trabalha em algum ministério, aí você que é líder de ministério, você perde o sono pensando em estratégia para fazer seu ministério crescer. O que eu vou fazer? É no evangelismo, você diz, como é que eu vou fazer para alcançar mais crianças do bairro? Para ir para, eu tenho que falar com aquele pessoal da drogaria ali da esquina que abriu, tem que fazer uns folhetos, tem que falar com o pastor. Você está pensando nisso. Se é ministério de ensino, você está pensando, como eu posso fazer para atrair mais gente para a escola bíblica, para fazer o Sião crescer, para ensinar mais Bíblia para esse povo da igreja. Você pensa nisso. Se é nas famílias, como é que eu vou fazer os pais da região que moram ao redor participarem dos cursos que a igreja desenvolve através do Ministério de Famílias? Se é com os jovens ou adolescentes, como eu vou ajudar esses jovens nas grandes decisões quanto a namoro, quanto a carreira? Como é que a gente ajuda? Você só perde o sono pensando nisso se você está apaixonado pelo seu ministério. Se você não está apaixonado pelo que você faz, irmão, você não perde o sono, e aquilo que você faz se torna uma responsabilidade apenas, uma carga, um peso que você tem que levar, mais uma tarefa que te deram, diferente de estar apaixonado por aquilo que você faz. Você vai à feira, não sei se é assim contigo, eu estou indo à feira, aí eu olho assim, vejo as frutas, falo, isso aqui dá uma mensagem tanto, caramba, dá uma mensagem. Poxa, tem mamão crescido e tem mamão mirrado. Isso aqui dá uma mensagem. O tempo inteiro, irmão. Minha esposa fala, amor, está parado aí vendo o quê? Eu falei, não, estou pensando aqui, isso dá uma mensagem. Acho que vou levar um mamão de cada um desse aqui para... Sábado à noite eu estava em casa e ia pegar aquela mensagem no domingo sobre a pizza. Lembra que eu falei da pizza? De noite eu falei, amanhã eu vou usar uma pizza. Mas e se não tiver pizza na igreja? Eu vou pedir uma pizza agora. Pedi uma pizza de noite. Aí, por que uma pizza? Você está com fome? Não. A pizza veio inteirinha, irmãos. Guardei porque eu falei, se não tiver na igreja uma caixa, eu vou usar essa caixa aqui. Quando você está apaixonado, você pensa nisso o tempo inteiro. Está ligado, irmão? Estou tentando te mostrar que se você está ligado ou não no que você está fazendo. Você se apaixona, você fica pensando nisso. Mas quando você não está apaixonado, você só faz por responsabilidade. Ai, amor, lembrei. Ai, lembrei de quê? Ai, tem um ensaio agora. Ai, Jesus da glória. Meu Deus do céu. Tem que ir lá. Ai, vai estar cansado? Não. Ai, mas tem que ir, né? Tem que ir. Isso não é paixão. Paixão, você pode estar cansado e falar, não, eu tenho que ir. Eu sei exatamente o que significa fazer algo sem paixão. Acho que já contei até essas experiências aqui, né? Uma dessas. Quando eu morava em Los Angeles, eu usava uma igreja presbiteriana que tinha terminado, estava só o templo, e a nossa igreja tomou conta de lá. E depois tinha uma igreja hispana, de língua espanhola, e o pastor era um amigo meu, querido, Juan. E aí, o louvor da igreja dele era muito ruim, era muito ruim. Ele não achava uma pessoa para tocar direito, aquilo era muito ruim de ouvir. Aí ele falou assim, Jaso, eu já vi no seu culto, ele pregou lá para nós, ele falava português muito bem, apesar de ser venezuelano. Ele falou, eu vi que você toca. Eu falei, você podia nos ajudar. Juan, cara, eu estou a 1.000 por hora, mas me ajuda. Eu te dou $500, eu sei que não é nada, mas eu te dou $500 por mês. Eu falei, por $500 ajuda. $500 ajuda. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Ensaiar com eles um dia da semana e fazer o culto de domingo. Meu culto era domingo à noite e ele fazia domingo de manhã. Beleza. Irmãos queridos, eu fui para lá.
peguei o violão. Tinha uma americana que tocava piano, mas ela tocava piano clássico. E era eu e ela. E aí ele conseguiu alguns irmãos para cantarem. Irmãos estavam acostumados a cantar no México, cantar rancheira, mas eles vieram. O coração deles era maravilhoso, mas a voz era pavorosa. E aí, vamos cantar. E aí eu tirava os hinos mais fáceis possíveis do Marcos Witt. Tu fidelidade és grande. E eles iam para outro caminho. Pai, tua fidelidade é grande mesmo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Irmãos, aí eu ia lá na técnica e dizia, cara, abaixa o microfone deles, assim, deixa no mínimo, sobe o meu e o da uma outra que tinha lá, cantava, sobe só o meu e deles e vamos. E aí eu fazia o que eu podia tecnicamente. Irmãos, para sair de casa, para ir para o ensaio, eu sei o que é fazer uma coisa sem paixão. Eu saí, a Angela falou, é o ensaio. Eu falei, é o ensaio, é hoje, eu ia. Antes de entrar, eu fazia uma oração no banheiro, tem misericórdia, melhora a minha cara, Senhor, me ajuda. E ela, e aí, gente, como estamos, irmão? Não vamos, pá. Meu Deus do céu. Domingo eu ia para lá, fazia aquele louvor, debaixo da misericórdia de Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei nem se o Senhor está recebendo isso, porque é tão ruim, Senhor. Eu também já com o coração amarrado. E chegou um dia que ele, com muita percepção, ele disse assim, Jason, seu coração não está aqui, né? Eu falei, tá não. Você está vindo? Eu falei, estou vindo pelo dinheiro, cara. Mas eu não. Eu falei, não vou te fazer passar por isso. Eu vou te liberar. Eu vi que você está fazendo. Eu falei, rapaz, eu não sei mais que música achar. O povo é difícil e tal. E aí eu entreguei. E quando entreguei, irmãos, eu senti, saiu um peso. Porque eu não estava fazendo por paixão. Eu amo cantar, eu amo espanhol. Mas eu não estava fazendo por paixão. Às vezes, Deus pôs essa palavra no meu coração para despertar você essa noite, você aqui ou você em casa, para que você se analise o que você está fazendo para Deus. Você faz por paixão ou você faz por causa de uma responsabilidade? Esse pastor que não tem o que fazer, aí me bota para fazer essa coisa. Aí você está fazendo, amém? E se você for muito exigente com você mesmo, você pode até fazer bem, mas seu coração não está naquilo. E a Bíblia diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Isso aí não é um tesouro para você, então você não põe seu coração no que você faz. Quando você está apaixonado, você perde o sono. Você perde o sono pensando no ministério, na responsabilidade que você tem desenvolvido na casa de Deus. Uma pessoa apaixonada, irmãos, faz coisas que ela mesma não imaginava que pudesse fazer. Ela faz, ela mesma diz depois, como é que eu fiz aquilo? Meu Deus! Como é que eu fiz aquilo? Eu hoje, quando olho para trás, há 30 anos, estamos em 96, 30 anos pelo menos atrás. Irmãos, meu inglês era tão tosco. E nossa igreja era dentro de um exército da salvação, um prédio lindo que pertencia ao exército da salvação. O pastor americano me conheceu lá, foi num culto nosso e viu aquela energia dos brasileiros, ele falou, pastor, Jason, eu vou tirar férias. A esposa dele era uma havaiana. Eu vou tirar férias. Você dirigiria a igreja um mês para mim? O que você acha que eu disse, irmãos? Sim, claro. Depois que eu falei, cara, como é que eu disse que eu vou dirigir uma igreja americana um mês? Fui para lá no primeiro culto, levei a Ingrid, botei a Ingrid de frente assim, minha filha mais velha, e eu falei, vou pregar em português, e ela traduz. Quando chegou lá, eu fiz a introdução, consegui, falei, agora eu vou pregar a palavra, vem aqui por favor. Aí a Ingrid fez assim, não. Ingrid, pelo amor de Deus, Ingrid, papai, faz você falar em português. Ingrid, seu pai, minha filha, pelo amor de Deus. Falou, pai, eu não vou. E ela começou a chorar, pai, eu não vou. Minha filha, por favor, chorando os dois, eu e ela, minha filha, por favor. Ela, não vou não, pai. Aí o povo começou a rir. E eu falei, brothers and sisters. E aí eu preguei em inglês, irmãos. Quando eu terminei, eu falei, o negócio é bom. Eles entenderam. Só que eu preguei sobre a fé, e fé é faith, e rosto é face. Parece que não tem diferença, né, irmãos? Eu preguei sobre face o tempo inteiro, e era para falar faith.
No final eles só falaram assim: foi linda a mensagem, da próxima vez você não fala do rosto, fala da fé. Falei: entendi. Porque a pequena diferença fez diferença para eles. Irmãos, eu encarei o resto do mês. Eu fazia o louvor todinho no piano da pastora. Eu fazia cantando os corinhos em inglês. Depois eu entrava para pregar. Um mês, quando ele voltou, eu falei: meu filho, está a sua igreja de volta. Ele falou: rapaz, eles quase que não me querem de volta. Por causa da paixão, irmãos. O idioma era um problema. Tudo era difícil, mas a paixão para fazer a coisa para Deus me fez seguir em frente e dirigir 30 dias numa igreja americana. Hoje, se eles me chamarem, eu digo: não vou. Meu inglês é melhor do que era, mas eu não vou. Naquela época, a paixão por fazer algo para Deus, e isso, quando você está apaixonado, você faz coisas que você mesmo nem imagina que você pudesse fazer. Jacó viu primeiro o quê? Primeiro ele viu o poço, depois ele viu os rebanhos, por fim ele viu a grande pedra. O que o inimigo quer que você veja primeiro? A pedra. A Bíblia diz que Jacó primeiro viu o poço. Ele viu o poço. A pedra é um detalhe. Depois ele viu os rebanhos que estão ali esperando para beber água e o poço está vedado. Por último, ele viu a pedra. Mas o inimigo vai trabalhar para que você veja a pedra. Qual era a pedra? Ó, em inglês, já. Você não fala esse inglês para dirigir o culto? Eu disse: é verdade. Eu vi o rebanho. Eu vi a fonte. Livro de Salmos 87, se não me engano, diz assim: nele estão todas as nossas fontes. Foi a fonte do inglês, foi ele que inventou. Ele vai me ajudar. Você olha primeiro para o poço. Arquimedes disse aquilo: me dá uma alavanca que eu movo o mundo. Você, com a alavanca do amor e o apoio da palavra, você move o mundo. E tem tanta ovelha, irmãos, esperando por água, e o poço às vezes fechado, porque seu ministério parou, porque o ministério de alguém parou, e aí por conta disso as pessoas estão esperando que apareça alguém para fazer as coisas acontecerem. Aí você olha e diz: está complicado. A gente cantou: renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação, fazer coisas que você não faz mais, que você sabe que pode, mas deixou de fazer. É o que o texto diz. Poço é a primeira coisa que você precisa focar na sua vida. Ajuste o seu foco para que esse ano, que é um tempo novo na sua vida, você veja primeiro o poço. Poço fala de vida, fala de fonte, fala de recursos. E você tem que aprender a gastar tempo no poço. Gasta tempo com a palavra, gasta tempo com Deus, gasta tempo em devocionais, gasta tempo na leitura bíblica anual, gasta tempo na EBD, gasta tempo fazendo jejum com propósito. Isso é poço. Primeira coisa é poço, irmão. Sua igreja tem um devocional. Hoje eu vi o pastor Silas anunciando o devocional da igreja dele. Pastor Silas, de uma igreja com milhares de membros, com filiais pelo Brasil inteiro, 200 e tantas filiais. Ele falou: esse é o 6º ano que a nossa igreja está lendo a Bíblia toda, e nós temos um devocional. Eu falei: nós também temos. Nós também temos. Só que nem todo mundo lê. Não vou perguntar, não vou fazer você pagar esse mico, para perguntar aqui: quantos aqui leem o devocional que o pastor da igreja faz todo dia, gripado, acordado, de qualquer maneira, ele faz, qualquer que seja a condição, ele faz o devocional que dura no máximo 5 minutos, sobre o texto do dia. Hoje estamos lendo Levíticos 10, 11, 12, e aí eu faço um comentário para facilitar a leitura. Sua igreja faz. Tem um montão de gente de fora da nossa igreja lendo. Gente aqui, gente no exterior, gente em São Paulo, gente em outros estados, lendo o devocional, e que às vezes dá meio-dia não recebeu. Pastor, cadê o devocional de hoje? Falei: meu Deus, quando é que eu vou ouvir o povo da minha igreja perguntando: cadê o devocional de hoje, pastor? Falta poço, irmãos, falta poço. Falta poço. Aí depois você não entende por que você vai ministrar, e a sua ministração é tão insossa, é tão superficial. Poço exige cavar para achar água. Poço não é cisterna. Cisterna é um lugar cimentado, onde a água que se joga ali, ela não escorre para lugar nenhum, tem que ir lá e puxar. Poço não, ele brota o tempo inteiro. Pode vir uma fila de gente, tira a água, ele continua brotando e brotando e brotando. Você tem que aprender a gastar tempo no poço. Poço fala de muita coisa. Jesus, quando ganhou a primeira pessoa a quem ele se identificou como Messias, foi à beira de um poço. João capítulo 4, no poço com a samaritana. Foi ali que as coisas começaram. A primeira pessoa que ouviu Jesus dizer: eu sou o Messias, esse que fala contigo, foi à beira de um poço.
Poço fala da contenda de Isaac com aqueles que vieram entulhando os poços que o pai dele cavou, mas ele seguiu adiante, cavou um outro, até que não houve briga. Ele seguiu adiante sabendo, nós precisamos de poços que fluam na água, e se entupiram nós vamos abrir outro e outro, para que a gente possa ter a água que a gente precisa. Não dá para dispensar, não dá para você dizer, está difícil, eu vou deixar o poço. Beber água de onde? Poço fala disso. E pedra vem depois, primeiro vem os rebanhos. Você já está querendo ir para a pedra? Não, tinha uma pedra no meio do caminho, mas ela não pode chamar sua atenção de início. Primeiro vem o poço, depois vem os rebanhos. Esse deve ser o nosso segundo foco. O que fala de rebanho, irmão? Rebanho fala de nossa missão, fala de família, fala de vizinhos, fala de amigos, fala de liderados e ministérios. Nossa primeira missão é com nossa família. E é o primeiro rebanho que a gente tem que cuidar. Você quer ser um pastor amanhã? Cuide da sua família hoje. Faça o seu papel de estabelecer muros de proteção ao lado dos seus filhos. Amanhã, seus filhos vão te agradecer por você ter hoje criado muros e até barreiras para que eles não se machuquem, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você quer que seu filho te agradeça amanhã? Prive-os hoje daquilo que eles não sabem que podem fazer ou não. Falo isso repetidamente. Isso é comprovado cientificamente. Só aos 25 anos que se forma o pré-frontal, me ajuda aí. Córtex pré-frontal, só se forma aos 25. Antes disso, irmãos, ele não sabe o que é melhor para a carreira dele, para namorar, para grandes decisões, ele não sabe. Quem é que tem que ajudar? É você. Ah, mas eu fui falar e disse, pai, você não sabe de nada. É ele que não sabe de nada e pensa que sabe. Então você que tem que dizer para ele, não, agora não, não pode, não. Ah, eu quero fazer, não, agora não, você vai continuar. Quem tem filho sabe, o filho quando está novo, você diz assim, eu quero botar ele para tocar, ele vem aqui na igreja, vê o Fabinho dando um show na bateria, eu quero aprender a bateria, aí você vai lá e compra em 50 prestações uma bateria, bota em casa, aí ele vem para as primeiras aulas, no mês ele diz assim, quero mais bateria não, aí você diz, meu filhinho, você está com as prestações ainda para pagar. Coisa linda esse menino. O que você quer? Eu quero flauta agora. Vai lá você e compra uma flauta. Mais um mês ele diz, mãe, eu não gosto daquele negócio não. Daqui a pouco você tem uma orquestra em casa e não tem ninguém tocando. Por quê? Quando ele quiser tocar bateria e pedir você, se você comprar, eu aprendo. Com um mês, quando ele quiser desistir, tu vai desistir depois de um ano. Tu vai tocar bateria. Enquanto você não aprender esse instrumento, não tem outro não. E ele ficou tristinho, ele disse que me odeia. Ele não sabe o que está dizendo, irmão. Ele não sabe o que está dizendo. Quem está te falando é um ancião de dias que criou 2 filhas, que está ajudando a criar os netos agora. Nossos netos estão passando um perrengue de uma escola brasileira. Primeiro idioma é inglês. Estão passando, dá peninha de ver. Estelinha vinha para casa e disse, eu acho que eu não vou aprender, eu vou. A professora fala, eu pego muito pouco. Quando ela paga o quadro, eu ainda estou copiando as coisas. Dá vontade de você pegar e pega um avião, Naldo, pega essas crianças e leva para o país. Dá vontade de fazer isso. Mas há 35 anos atrás, eu peguei 2 e levei para os Estados Unidos e joguei dentro de uma escola americana. Não falavam nada de inglês. Hoje falam inglês como primeiro idioma, falam o português, falam o espanhol, porque a gente não cedeu, irmãos. Quando chegava em casa chorando, não entendi nada. Vai entender amanhã. Amanhã vai entender um pouco mais. Mês que vem vai continuar entendendo. Não quero ir mais para a escola. Tem que ir. Vamos para a escola. Agora o pai, a criança amanhece dizendo assim, eu não quero ir para a escola. Ai, amor, ele está indisposto hoje. Qual criança quer ir para a escola, irmão? Você tem que ir. Não tem muita conversa não. Peraí, papai vai te explicar. Olha para papai. Meu filho, papai quer que você vá para a escola? Irmão, pega essa mochila e some daqui, entre nesse ônibus, vamos embora de uma vez, rapaz. Ele tem que entender quem é que manda nessa casa, irmãos. Você fica tentando conversar com a criança no nível dela. O que é isso? Está você entrando nesses conceitos novos aí, que esse pessoal que não tem filho tentando ensinar como é que cria filho. Quando o psicólogo vem falar comigo, porque é criação de filho, quantos filhos você tem? Não tenho, sou solteira ainda. Minha filha, depois de uma meia dúzia de filhos, a gente conversa de novo. Você não sabe nada de criação, não sabe nada. Quando o filho te tirar o sono de madrugada, você ficar a noite inteira acordado, você compra um tênis, ele cresce, o tênis com 6 meses tem que comprar outro, aí você tem que fazer outro crediário, aí você vai saber o que é criação de filho. Agora, nos livros, na teoria, filho se cria dessa maneira. Que isso, irmão? Eu disse aqui outro dia, é igual o padre querendo ensinar vida conjugal. Pode te ensinar teoricamente. Então, padre, o senhor foi casado quantas vezes?
Nunca fui casado, não. Você sabe que uma mulher te atazanando o tempo inteiro, dizendo, eu quero, mas você não sabe. Então, padre, esquece não. Vai pregar a Bíblia, que é melhor, não vai falar de vida conjugal. Tem jeito, irmãos. Agora, você, com a vivência que você tem de vida, quer explicar para uma criança de 7, 8 anos que escola é boa? A escola não é boa, irmão, a escola é uma chatice. Ele não entende que para amanhã ele ter uma profissão e poder sobreviver na vida, não é jogando bola, que uma porcentagem mínima dos que jogam bola que consegue se dar bem na vida. Você tem que explicar, você vai para a escola, por quê? Porque você tem que ir, acabou o assunto. Aí, pastor, ele não entendeu, e ele não vai entender. Quando ele tiver 25 anos, na formatura dele, irmãos, ele recebendo o diploma, aí se ele for o paraninfo da turma, ele vai dizer, eu quero agradecer meu pai, que nunca desistiu de mim, que quando eu birrava que eu não queria ir para a escola, ele levantava o chinelo, ele me mandava, aí eu ia. Aí ele vai te agradecer. Você quer agradecimento agora? Cai na real, não tem isso não. Tá, e ainda diga amém. Amém. Seu primeiro rebanho é a sua família, você vai dar conta por ela. Olha o que a Bíblia diz. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Quando você for para uma igreja, um dia se você sair daqui e você for para uma igreja, faz uma pesquisa sobre a família do pastor da igreja para onde você vai. Isso fala muito, irmãos. Isso fala muito. Eu conheço os pastores da igreja aqui. A gente conhece a vida um dos outros. Agora, quando você vai na igreja, o pastor é tão blindado que ninguém pode saber da vida dele, já começa a ficar preocupado. Nunca fala da esposa, nunca fala dos filhos. Você começa a ficar preocupado. Porque a Bíblia diz, se alguém, está lá em 1 Timóteo 5:8, não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem outro texto de Provérbios 27, 23 que diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu gado. Quem é o teu gado? Sua família? Põe o teu coração lá. Eu estou ajudando as crianças a fazer o dever, porque português, avô, ajuda aqui, vou lá ver. Meu Deus, eu nem lembrava disso. Essa semana a gente foi ajudar o Zion a falar sobre meridiano, Greenwich. E caramba, eu não lembrava disso mais. E aí vovô, eu olhando no mapa, meu Deus, isso aqui é por 30. Esse navio está nesse ponto aqui, onde é isso? Meu Deus, 30 por 35, 45. Pelo amor de Deus, Jesus ajudando ali a fazer. Aí você quer criar filho com babá, criar filho com vó, criar filho com creche. Como é que ele aprende um negócio desse? Se você não gasta tempo ensinando seu filho o dever de casa, quem que ensina? Aí tem esses alunos ruins, esses formandos que não servem para nada, esses médicos que a gente vai para ser atendido e fala, você se formou para online? Como é que atende a gente? Mal você abriu a boca para falar alguma coisa, ele abre o receituário. Eu falei, não precisa de remédio, não precisa de remédio não. Tem um remédio para caramba. Eu levei minha mãe, quando ainda estava viva, no médico, caro, lá em São Gonçalo. O cara é o bambambam, vamos lá, pagamos a consulta. Minha mãe entrou com minha irmã, eu fui olhar na internet e minha mãe voltou. Eu falei, esqueceu alguma coisa? Não, já foi. Não, eu falei, olhei assim, 4 minutos e meio. Aí sim, ele já consultou, passou mais uns remédios. Falei, não, peraí mãe, ele falou, meu filho, que eu estou muito bem. Eu falei, em 4 minutos e meio. Eu falei, Leila, o que ele perguntou? Ele já perguntou, como é que ela está? Aí eu falei, 3 minutos, e aí no final ele falou, os remédios também, eu vou passar mais alguns, e aí próximo, vem cá. Fui lá para dentro, fiquei esperando. Você já foi atendido? Não, minha mãe foi, mas não foi direito, eu preciso falar ainda. Aí, só espera um pouquinho, daqui a pouco vem ele. Pois não, entra. Eu falei, doutor, eu preciso saber qual é a sua estratégia. Porque em 4 minutos e meio o senhor ouviu da minha irmã um relatório sobre uma mulher que está sofrendo de demência e de dependência de remédio. O senhor conseguiu ainda medicar outros remédios em 4 minutos e meio. Me explica que capacidade é essa que eu não conheço, eu preciso aprender. Ele viu que eu estava irônico. Não, porque sua irmã, né? Sua irmã explicou, minha irmã explicou em 3 minutos. Minha irmã em 3 minutos explicou, e o senhor em 1,5 conseguiu anexar? Eu falei, não, eu quero meu dinheiro de volta. Isso não é consulta não, eu quero alguém que ouça o que a senhora tem, que saiba, a gente pagou para isso. O senhor tem direito. É os médicos de hoje, irmãos, que não teve um pai acompanhando do lado, vendo o dever. Deixa eu ver esse dever, não é isso não. A Estelinha fica chateada que ela escreve rapidinho assim. Eu falei, não está bonito não, minha filha, vamos apagar. Não, vou. Eu falei, papai, vamos fazer com a letra bonitinha, vamos. Isso é porque tem acompanhamento.
Se não cuidar da sua família, você é pior que os infiéis. É a Bíblia que está dizendo. Vou usar a frase que o pastor Pedro sempre usa. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Está aqui. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Tem mãe que tem um filho, como essa semana nós ouvimos, tem um filho, quem sabe estou falando com você em casa agora. Não gasta tempo com esse filho, porque você tem sua carreira. Quando você volta dessa carreira, você arranja mais uma faculdade ou mais uma pós para fazer. Você vê um moleque 6 da manhã e vê às 11 da noite, já dormindo. Quando você sai é só para entregar ele para creche ou para babá. E aí quando você volta ele já está dormindo, que alguém pôs ele para dormir. Aí você passa a noite na mesma casa que ele, mas não com ele. Se ele vier para o seu quarto para dormir, eu estou muito cansado, meu filho, vai para o seu quarto. Aí eu queria ter um segundo filho. Para quê, meu Deus? Para quê? Para outra babá, você vai ter que trabalhar mais para pagar outra babá. Para que pôr uma criança no mundo para não ter pai e mãe acompanhando, irmão? Para se tornar uma pessoa doentia, depois dependente de psicólogo. É agora que você salva seu filho dos tratamentos de terapia no futuro. É agora. Essa lutinha, eu falo para os netos, vai passar, daqui a pouco você vai entender melhor a matéria. E aí você vê uma neta chorando assim que eu quero ir embora. Eu não estou entendendo a matéria. Você dá vontade de falar, vamos embora, vamos levar essa criança para longe, para o país dela. Mas você diz, não, meu filho, você vai vencer. Isso é as lutas, as primeiras lutinhas da sua vida, você vai vencer, você vai conseguir. Se alguém não cuida da sua família, é pior que o infiel. Eu não quero ser pior que o infiel, irmão. Você decide se você quer ser. Agora sim que você já entendeu sobre o que é seu rebanho, sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus liderados. Aí você pode olhar para a pedra, depois de olhar para o poço, depois de olhar para os rebanhos, agora você olha para a pedra. Agora sim, foca na pedra. Por quê? Porque a pedra é a sua promoção. O que encantou a Raquel, irmãos? Foi aquele cara que eu imagino que não era tão másculo, tão musculoso, se debruçar sobre uma pedra gigantesca, e quem sabe os caras quiseram ajudar, não precisa não. Sabe, quando você quer se amostrar mesmo? Empurrou a pedra. Raquel, o que é isso? O que é isso? Suado, mas feliz. Ele virou notícia. A pedra foi a promoção dele. Pedras podem ser de tropeço ou de ajuda, depende de quem lida com ela. Jacó de noite, cansado, fugindo, caçado pelo irmão, achou uma pedra e fez a pedra de travesseiro. Não deve ser muito bom. Eu tenho meu travesseiro que minha esposa comprou para mim, importou, né? Veio de fora, né? E ele tem uma cavidade para colocar a cabecinha sergipana, então eu coloco a cabeça ali e tal, tem um lugar para colocar a mão assim. Irmão, negócio de outro mundo, né? Aí eu fico imaginando dormir em cima de uma pedra por travesseiro. Se bobeou, ela esmaga a sua orelha. Você dorme assim, vai doendo. Mas foi o que ele conseguiu para dormir. Quando ele teve o sonho, aquela visão de noite, escada, Deus no alto, os anjos subindo e descendo, e ele amanhece, a pedra, você serviu de travesseiro, mas agora você vai servir para outro propósito. Levantou aquela pedrona, meteu a mão na bagagem, achou o vidro de azeite, precioso azeite, derramou o azeite, falou, isso aqui é casa de Deus. Isso não é outro lugar senão a casa de Deus. Deus falou, você vai lá, vai ser abençoado e vai voltar aqui para viver nesse lugar de volta. Eu vou te proteger, te ajudar, te abençoar. A pedra virou um memorial. 20 anos depois ele volta casado, cheio de filhos, cheio de empregados, cheio de gado. Ele veio e vê aquela pedra lá e diz, olha, foi aqui que tudo começou. Depende de quem lida com a pedra. Como é que você está fazendo com as pedras do seu caminho? Para Davi, uma pedra bem escolhida serviu para promovê-lo a herói militar, irmãos. No caminho, quando ele viu que o gigante estava desafiando 40 dias, mande-me um homem só, nem homem não era, irmãos, um adolescente. Passou na beira do riacho assim, é aqui, ó. Pegou umas pedras, que ele falou, isso aqui vai ser um bombardeio. Pegou 5 pedras. Os estudiosos dizem que é porque Golias tinha 4 irmãos, e realmente ele tinha. Falou, quem sabe os irmãos de Golias aparecem, então é uma para cada um, né? Virou uma metralhadora. Falou, vou levar essas pedras. Mas umas pedras, o pessoal fala, com uma pedrinha. Que pedrinha, irmão? Ele pegou uma pedra calibre .90,
levou aquelas pedras, e a pedrada que ele deu o promoveu de um garoto desconhecido para um herói popular que virou rei mais tarde. Essa pedra no seu caminho é sua promoção, meu irmão. Mas primeiro tu tem que olhar para o poço, depois olhar para os rebanhos, depois olhar para a pedra. Para Arão e Ur, a pedra serviu de apoio para manter Moisés de pé. A Bíblia diz que Moisés levantava as mãos e aí o povo prevalecia, ele cansava, o povo perdia. Aí Arão e Ur viram aquilo, removeram uma pedra, sentaram Moisés ali e cada um segurou num braço e eles tiveram vitória sobre os amalequitas. Você nesse ano que está começando, ainda estamos em março, você vai lidar com esses 3 elementos, com pedra, com poço, com rebanho. Agora você tem que definir as suas prioridades. É você que define as prioridades. Tem um montão de gente aqui estudando, eu vejo irmãos aqui que estão estudando ainda, às vezes diz, pastor, não vim quarta-feira porque eu estou fazendo uma pós de noite, eu estou estudando. Deus te abençoe, estude mesmo, não é fácil não. Casado então, mais difícil ainda. Você está se dedicando, está removendo uma pedra do seu caminho, a pedra da ignorância, mas defina suas prioridades. O que vem primeiro? Família em primeiro lugar, Deus primeiro de tudo, depois a sua família, e não deixe o maligno confundir seu foco, porque senão ele vai arranjar pedra para você ficar o tempo inteiro. Que tem muita pedra no caminho, tem muita pedra. Você vai ficar citando Carlos Drummond de Andrade o tempo inteiro. No meio do caminho tinha uma pedra. Por que eu não fui? Porque tinha uma pedra. A pedra era o pastor, a pedra era o líder do ministério, a pedra era o horário, a pedra era a distância, a pedra. E aí você não realiza nada. Você entendeu essa palavra? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Pode ficar de pé. O inimigo é sujo, ele tenta confundir nosso foco, e aí você não vê o rebanho que você tem que zelar, você não vê o poço de onde você vai tirar água, você não vê. Eu confesso, eu não acreditava antes que aqui em Caxambi dava para levantar uma igreja assim. Já tem tantas outras. Não é um bairro que inicialmente me chamasse a atenção. Depois eu comecei a estudar sobre o Caxambi, aí descobri, olha, Caxambi é um bairro tradicional. Caxambi tem um shopping considerado o mais simpático do Rio de Janeiro. Caxambi, ele hoje é a maior concentração de construções imobiliárias. É no Caxambi. Caxambi, depois de Botafogo, é o maior centro, o maior polo educativo do estado. Caxambi tem uns negócios bons. E tem uma igreja maravilhosa em Caxambi, que você faz parte. Você, se não prestar atenção, irmão, só vai ver pedra. Pedra, Caxambi, meu Deus. Caxambi é corredor entre o Lins e Jacarezinho. Aqui só passa bandido por essa rua. Aqui só passa gente de moto tentando roubar meu celular. O negócio é a gente ir para o outro lado. Tira os olhos da pedra, olhe para o poço. É de lá que você vai tirar água e vai abençoar. Depois olhe para o rebanho. Quem é que Deus colocou no seu caminho que precisa ser alimentado, descedentado? Quem você precisa atender? Então depois você olha para a pedra. Essa é uma noite para você desviar seus olhos das pedras. As pedras só vão ser promoção na sua vida. E começar a olhar para o poço e dizer, é do poço que vai sair o que eu preciso, é do poço que vai sair meu sustento, é do poço que vai sair a água que eu preciso. E aí você remove a pedra e essa pedra te promove. Vamos cantar, vamos cantar. Meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, Senhor. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Quer se apaixonar de novo? Cante essa canção. Me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Sedento de amor por ti.
será outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero orar com você essa noite. Você que diz, minha paixão baixou de nível. Minha paixão já não está tão quente como era antes. Meu ministério já não me tira o sono. Minha atividade já não me faz perder o sono e ficar acordado pensando em como desenvolvê-la. Virou apenas uma tarefa, quem sabe apenas um peso que eu carrego. E você precisa de paixão de novo para fazer a obra de Deus. Paixão por sua família, paixão pelas coisas que Deus colocou para você desenvolver, paixão pelas almas. Como você teve um dia que você não ficava tranquilo, eu tô sem ganhar uma alma esse mês inteiro, e você ficava incomodado. Essa paixão precisa retornar, para que você mova as pedras, olhe para os rebanhos e tire do poço da palavra de Deus aquilo que as pessoas precisam. Se você precisa, coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero orar como um apaixonado por Ti, Senhor. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui, meus irmãos e irmãs que estão aqui ou estão em casa, ou que vão assistir essa palavra algum dia, Senhor. Apaixonados, Senhor, de modo que pensem nesse 1 bilhão que nós temos declarado que nós queremos empaquetar, e não achem que é um alvo absurdo, Senhor. Que diga, é possível, nós vamos remover essa pedra, nós vamos abrir esse poço, nós vamos descedentar esses rebanhos. Há multidões esperando, Senhor, por algo que nós temos e não distribuímos. Nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, Senhor, os que moram ao nosso lado, os que caminham na nossa rua, Senhor, precisam do que nós temos e não compartilhamos. É como se tivéssemos um remédio para cura guardado no armário e não compartilhássemos com quem está morrendo na casa ao lado, Senhor. Chega a ser cruel o que nós fazemos às vezes, Senhor, porque falta paixão. Paixão pelas almas, paixão pela palavra, paixão pela Tua presença, paixão pela Tua casa, paixão pela Tua obra, Senhor. Deus, levanta nesse lugar gente apaixonada pelos ministérios nos quais estão envolvidos, gente apaixonada pelo que faz, Senhor. Que venha com novo ânimo da próxima vez, que ao sair daqui sinta o coração de novo como os discípulos de Emaús, que tinham perdido por causa da motivação equivocada, tinham perdido o ânimo, Senhor, mas agora o coração voltou a arder, e eles decidiram voltar a Jerusalém para retornarem à missão que tinham abandonado. Senhor, em nome de Jesus, ó Espírito Santo que habita em nós, faz arder de novo o coração, faz a paixão brotar novamente, Senhor. Que corações apaixonados essa noite, Senhor, nesse lugar, em casa, onde quer que me ouçam, possam voltar a arder pela obra, Senhor, e não vejam como uma tarefa ou uma responsabilidade apenas, como um peso, mas que vejam como algo apaixonante, entusiasmador, como a tarefa mais fascinante, Senhor, que poderiam ter na vida. Desperta nessa igreja gente vocacionada para o reino, Senhor, gente querendo ser pastor, gente querendo ser ministro, gente querendo ser professor, gente querendo ministrar para outros, gente querendo ser evangelista, gente querendo ir para missões, gente querendo ganhar o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, faz os corações arderem novamente, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos nos apaixonar de novo, Senhor. Queremos nos apaixonar de novo, Senhor. E de novo, Senhor. Vamos cantar mais uma vez com toda a sinceridade do nosso coração, aquela paixão desesperadora por fazer o que você tem que fazer. Abre os meus ouvidos. Eu quero ver. Você vai ver que estava aí o tempo inteiro, você não via. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor.
outra vez, queimando de amor por ti. Confesse. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Obrigado, Senhor, por essa noite linda, pela tua presença que carimbou essa reunião, pelo louvor que marcou nosso coração e mudou o compasso, Senhor, pela palavra, pelos abraços, pela comunhão. Agora nos leva em paz aos nossos lares, dá-nos um resto de semana apaixonado por ti, Senhor. Deus, que os corações voltem a arder e ardam tanto, que as próximas tarefas que venhamos fazer sejam, Senhor, tarefas de gente apaixonada por ti. Te agradeço por essa igreja linda, por esse povo maravilhoso e pelo muito que o Senhor vai fazer através desse povo apaixonado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: quem disse amém, aperte a mão de alguém calorosamente e diga: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor.